Gente, já estamos ao vivo, pode começar aí. Ok. Então, boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos à Confetan em Rede. Hoje, na nossa conversa sobre o adoecimento dos trabalhadores em tempo de Covid, nós contamos com a participação muito especial da nossa companheira Denise Motadal, secretária subregional internacional da Internacional dos Serviços Públicos, também no Brasil, também com a Michele Alves, que é presidenta do Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz, vice-presidenta, e também com o nosso companheiro, ex-deputado, hoje técnico da Fiocruz, pesquisador, professor da Universidade Fluminense, acho que é isso, né? UFC? Federal do Ceará. Federal do Ceará, perdoe. Federal do Ceará, nosso companheiro Odorico Monteiro, médico, muito bem-vindos, todos e todas. E sem mais delongas, para a gente aproveitar bem o nosso tempo, eu passo, então, para a Denise Motadal falar um pouquinho sobre o adoecimento dos trabalhadores em tempos de Covid. Boa noite a todas e todos e todes que nos acompanham nesse debate tão importante. Queria saudar meus companheiros e companheiras de debate, saudar a companheira Irene Rodrigues, em nome da Confetan, entidade filiada à Internacional de Serviços Públicos, vinculada à Internacional de Serviços Públicos, por meio das FETANs, das Federações dos Trabalhadores Municipais nos Estados, a Michele Alves, vice-presidenta das FOC, do Sindicato Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Fiocruz, filiada também à ISP, e o Odorico Monteiro, que, quando fui diretora do DGERTS, no Departamento de Gestão do Trabalho em Saúde, na gestão do ministro Alexandre Padilha, foi secretário de Gestão Participativa. Então, acho que a gente vai fazer um debate importante e relevante para quem está no fronte, na frente de combate à pandemia neste momento. Aliás, Denise, só um parênteses. Nós, aliás, militamos juntos, inclusive quando eu era residente lá em São Paulo, na gestão da pandemia. Estamos com muitos anos de luta nessa caminhada. Nas lutas em defesa do SUS, nas lutas da AMERESP, da Associação dos Médicos Residentes de São Paulo, e da Nacional também, né? Isso. Vocês eram um bloco forte, né, de médicos residentes. Rogério Carvalho, Alexandre Padilha. Isso. Quem mais? Mozart, dessa época aí, da minha época, foi um pouco antes e depois, na época você também estava acho que no Sindicato dos Trabalhadores lá de São Paulo, né? Era dirigente do Sindicato de São Paulo e da Central Única dos Trabalhadores. Exatamente. E, portanto, temos toda uma história em defesa do Sistema Único de Saúde Público integral com controle social. SUS este que está fazendo muita diferença na vida das pessoas, embora todo o massacre ainda resiste, está fazendo a diferença na vida da população neste momento. Eu quero iniciar com alguns dados da campanha mundial da Internacional de Serviços Públicos, Trabalhadoras e Trabalhadores Protegidos Salvam Vidas, que no Brasil, conforme tem acompanhado muito bem as FOC, a Confetan e nossas demais entidades filiadas, teve uma versão brasileira que foi aprimorada, e nós, então, implantamos um questionário eletrônico que foi respondido por 3.636 pessoas, trabalhadoras e trabalhadores que estão em serviço, na saúde e nos demais serviços essenciais. E esse questionário aborda exatamente o tema do nosso debate, as condições de trabalho. Porém, depois que eu falar um pouquinho dos resultados, eu quero fazer algumas considerações. Então, os resultados da enquete da campanha Trabalhadoras e Trabalhadores Protegidos Salvam Vidas é assustador. Quando você tem 3.636 pessoas que respondem a um questionário eletrônico, e nós chegamos
nos seguintes dados que são preocupantes, é porque, de fato, o SUS está sendo asfixiado e providências precisam ser tomadas urgentemente. Bom, 64% de quem respondeu à pesquisa informa não ter equipamentos de proteção individual suficientes em seus locais de trabalho. Quando eu estou falando aqui saúde e demais serviços essenciais, eu estou falando de quem trabalha no fornecimento de água, energia e gás, de quem trabalha em cemitérios e funerárias, na assistência social, no sistema prisional, no fisco, no judiciário e na limpeza, asseio e conservação, basicamente, que são as entidades filiadas à ESP e que têm maior representatividade nestas áreas. Então, quando eu estou falando de serviços essenciais, são prioritariamente destes serviços que eu falo. Então, 64% informa não ter EPIs em número suficiente. Isso significa não ter máscara, luva, avental, protetor facial, protetor de calçados em número suficiente. Então, muitas vezes, isso leva à reutilização, né? Inclusive, pressão de empregadores pela reutilização de máscaras em períodos que não são adequados para que, de fato, seja garantida a proteção. 69% de quem trabalha na saúde, pergunta específica para a saúde, informam não ter tido treinamento adequado para o atendimento a pacientes com coronavírus ou com suspeita com suspeita ou com confirmação de coronavírus e também para manipulação de EPI. 77% de quem trabalha nos serviços essenciais também informam não ter tido treinamento adequado. Então, quem está na saúde, 69% informa não ter tido o treinamento adequado. Quem está em serviços essenciais informa, então, neste número de 77%, maior ainda, não ter tido o treinamento, a capacitação específica. 34% informam estar trabalhando 12 ou mais horas diárias. Nós estamos falando diárias, certo? Então, é todo dia, não é aquele revezamento 12 por 36. 34% estão fazendo 12 horas diárias, porque muitas vezes faz 12 horas no setor privado e vai para o setor público fazer mais 12. Ou faz 12 horas num serviço municipal e vai fazer mais 12 horas de trabalho no serviço estadual. Portanto, 34% estão dessa forma. E quando a gente vai para a pergunta sobre sofrimento psíquico, são 16 perguntas o questionário. Quando a gente vai para a pergunta, se você está, né, a gente pergunta, você está passando por algum sofrimento psíquico no momento? 56% respondem que sim, sendo que nas mulheres, quando a gente cruza os dados com a questão do sexo, nas mulheres o sofrimento psíquico é maior. 57% das mulheres informam estar em sofrimento psíquico e 44% dos homens. Portanto, ambos os sexos estão em sofrimento, porém esse sofrimento é maior nas mulheres e, obviamente, nós podemos inferir que isso é devido a dupla até tripla jornada de trabalho, ao não compartilhamento do trabalho doméstico. As mulheres estão em situação de maior precarização e vulnerabilidade no mercado de trabalho, mais expostas ao assédio moral, ao assédio sexual. Muitas são chefes de família e, portanto, estão lidando com uma pandemia que pode vir a ser letal, então estão bastante preocupadas em se contaminarem, deixarem suas famílias sem apoio, já que muitas, cerca de 35% da população economicamente ativa, cerca de 35% das famílias brasileiras são chefiadas por família, então muitas têm, inclusive, medo de se contaminarem, de morrerem e de deixarem suas famílias sem proteção. Junto com somado a todas as violências de gênero. Portanto,
é um índice de sofrimento psíquico alto. Porém, então os resultados são assustadores. E eu gostaria de falar um pouquinho mais, então, sobre esse adoecimento, né, que é o tema do nosso debate, do nosso diálogo, sobre esse adoecimento dos profissionais, dos trabalhadores e trabalhadoras que estão na frente de combate à pandemia. Historicamente, o debate que se tem sobre saúde no trabalho leva em conta não só as condições de trabalho objetivas, jornada de trabalho, salários, você ter equipamentos de proteção individual ou não, você ter treinamento para utilizar corretamente esses equipamentos, como leva em conta também o que, no debate geral de saúde coletiva, são os determinantes sociais de saúde. Então, o trabalhador e a trabalhadora também estão submetidos a essas outras condições de trabalho. E isso leva em conta transporte, moradia, acesso à água e saneamento e alimentação. São os diversos determinantes sociais de saúde. Em meio à pandemia, mais do que nunca antes na história desse país, ficou provado como faz a diferença. Você ter moradia digna, acesso à água potável e saneamento, alimentação saudável, transporte coletivo de boa qualidade, porque isso acabou fazendo muita diferença entre a exposição ao contágio do coronavírus ou não. Se você está em um ambiente residencial, domiciliar, protegido, com acesso à água, com alimentação saudável, um ambiente onde permite que as pessoas fiquem de forma confortável, sem ficar aglomeradas. Isso tem sido muito debatido durante a pandemia, que faz uma diferença enorme. Então, esse debate histórico dos determinantes sociais de saúde, com a vinda da pandemia, fica absolutamente explícito de que são importantes ao determinar as condições de adoecimento ou de não adoecimento. Então, os trabalhadores e trabalhadoras também estão expostos a isso. Além do mais, além dessas questões do ambiente, que eu vou chamar aqui de externo, tem a questão do ambiente de trabalho, que não é também você ter equipamentos de boa qualidade, sejam computadores de boa qualidade, equipamentos de proteção individual de boa qualidade, espaços adequados para o atendimento e para o trabalho que você desenvolve de acordo com a especificidade de cada categoria e de cada profissão. Importa também no ambiente de trabalho as relações de trabalho, se essas relações de trabalho são democráticas ou não, se aquele trabalhador ou trabalhadora está submetido à pressão do ponto de vista de um assédio moral e exigência de cumprimento de metas que ele não tem condições de trabalho dignas para atingir ou que ele não foi preparado e capacitado para atingir, se ele está exposto ao assédio moral, se ele está exposto à repressão de não poder se organizar, participar de uma assembleia, questionar, perguntar, se não é levado em conta naquele ambiente as sugestões que ele dá, enfim, se não há um ambiente saudável e democrático de trabalho, certo? Então, tudo isso contribui para o adoecimento. Por isso que nós temos um alto índice de sofrimento psíquico, porque todos estes fatores somados, dupla jornada de trabalho, falta de EPIs, pressão, precariedade, trabalho precarizado, vulnerável, a qualquer momento você pode ser demitido e sofrer cortes. Nós temos filiadas também entidades do setor privado de saúde, porque o contrato é privado, mas o trabalho é de natureza pública, então são filiados também à Internacional de Serviços Públicos, que nesse momento estão passando por pressão dos proprietários de hospitais, que nesse momento passam por uma pressão, né, diante dos patrões, dos empregadores dos hospitais privados, de redução da jornada de trabalho e do salário, porém é um momento onde o trabalho está um trabalho em excesso, porque está se exigindo muito, em especial nos locais de trabalho onde se atende
pacientes contaminados por coronavírus, mas se faz uma redução da jornada fake para se poder reduzir o trabalho e até uma ameaça forte de desemprego. Então, para começar aqui nosso debate, para esquentar nosso debate, eu gostaria de trazer estes elementos, que quando a gente fala em adoecimento, os fatores que causam o adoecimento são variados, não é só aquela questão concreta, né, de eu ter um equipamento adequado para exercer a minha profissão ou para me proteger. É não ter acesso à testagem de coronavírus e ter tido um colega afastado por coronavírus. São relações de trabalho autoritárias, onde as pessoas não podem se expressar, não podem se organizar, onde há discriminação, desrespeito. Então, tudo isso leva ao adoecimento, né? Então, como a gente está falando muito de EPIs no momento da pandemia, porque é o emergencial, é a nossa preocupação, eu acho que é importante trazer também esses elementos, porque o que adoece uma pessoa, em especial um trabalhador ou uma trabalhadora, são diversos fatores somados, e não só as condições explícitas de trabalho, de você ter uma proteção física ou não. É isso. Obrigada, Denise. Nós daqui a pouco vamos interagir mais com as pessoas também que estão nos assistindo. Passar para a Michele, então, para que ela possa também contar um pouquinho da experiência dos trabalhadores da Fiocruz e também dos trabalhadores de uma maneira em geral, né? Boa noite, né, a todas e todos e todes. Boa noite, Irene, em nome da SFOC, né, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Fiocruz. Agradecemos o convite da Confetam por esse importante debate, né? Também gostaria de agradecer a Vilani também, essa companheira aí lutadora, a Denise, da Internacional do Serviço Público. Acho que foi muito importante, né, a SFOC se filiar à Internacional do Serviço Público, né, do quanto de que contribui muito, né, para o crescimento também do nosso sindicato. Também dar uma boa noite aí ao doutor Odorico Monteiro, nosso pesquisador aí também da Fiocruz, nosso deputado, foi muito parceiro também da SFOC nas nossas lutas e conquistas sindicais. Vou falar rapidamente um pouquinho, fazendo um pouco do contraponto que a Denise já trouxe com essa importante pesquisa que a Internacional do Serviço Público fez, que vai ser uma referência, né, um balizador para que a gente possa, principalmente, refletir, né, e trazer de experiência para esta pandemia, né, que foi a maior crise sanitária, mais vista, né, por várias gerações, do que a Fiocruz tem feito, isso com toda a luta também do sindicato. Então, a Fiocruz, ela é uma instituição que também está na linha de frente, né, do combate ao coronavírus, e o sindicato, ele tem, né, um direito a assento no Conselho Deliberativo da Fiocruz com voz e voto. E, além disso, que também é conquista do nosso plano próprio, né, a gente tem uma mesa de negociação interna, onde a gente também sempre está dialogando com a presidência da Fiocruz para apresentar as condições, as demandas dos trabalhadores, né, principalmente as condições de trabalho e saúde do trabalhador. Então, conquista também nossa do sindicato, né, que hoje, né, a Fiocruz, ela tem uma estrutura de testagem, né, foi importante que a Denise falou, acho que todos nós, trabalhadores e trabalhadores, temos o direito, né, de saber se estamos nos adoecendo, e a instituição tem que nos promover isso. Então, a gente faz a testagem tanto dos assintomáticos quanto dos sintomáticos para aqueles que estão trabalhando presencialmente e também para os que estão trabalhando em home office. Lembrando, né, que o sindicato, por mais que ele faça a representação dos servidores da Fundação Oswaldo Cruz, a nossa luta é sempre por toda a força de trabalho. Então, pelos terceirizados, pelos bolsistas, estudantes, colaboradores, enfim. Então, isso tudo é contemplado para a nossa força de trabalho. Então, a nossa luta, ela é sempre visando sempre a classe trabalhadora. Então, hoje a gente tem isso que é muito importante. O próximo passo também vai ser a questão da sorologia, né, para saber se também os nossos trabalhadores estão tendo, se já tem ou não anticorpos, também é uma grande conquista. As condições de trabalho, a gente sempre vem
solicitando compras de equipamentos individual, sempre todo, né, desde máscara, que foi um tema bastante debatido pela sociedade inteira, por conta dessa dificuldade que a gente precisa fortalecer a nossa indústria nacional, né, para os nossos artigos para a saúde, a gente fica muito dependente ainda, né, da importação, e isso é importante, né, falar. Então, nesse sentido, a gente tem trazido também uma luta, né, como a Denise falou, da questão do adoecimento, mas principalmente no impacto na saúde mental. Também outra conquista nossa, né, dos trabalhadores da Fiocruz, é a questão do acompanhamento psíquico também, né? Então, a gente tem uma central, né, a Fiocruz disponibilizou, né, um acompanhamento psicológico nesse momento de pandemia, né, para toda a força de trabalho. Então, eu venho trazendo esse debate porque eu acho que também a gente tem. Claro que a gente sempre está aqui para melhorar e para aprimorar, né? Então, ainda cada vez mais precisa avançar. Mas eu acho que todo trabalhador e trabalhadora precisa ter essa estrutura. Semana passada eu participei de uma live também com os petroleiros, né? E falando também enquanto não se testa, não se faz a testagem. Principalmente que as pessoas estão adoecendo por conta até da sua família, né? Então, assim, as pessoas são obrigadas a estarem trabalhando emergencialmente, ainda tem esse medo de trazer o quê? De levar o vírus para dentro de casa, né? de ter o adoecimento também, não só, né, como a Denise falou, do próprio trabalhador, mas de contaminar a família. Então, aí a tendência, né, ao adoecimento vem crescendo, e a gente não se preparou, né, lembrando que o vírus ele chega no final do ano passado e a gente demorou um pouco para se preparar. Então, a gente não é acostumada com teletrabalho, né, quais são essas condições que têm que ser feitas, qual é a cobrança. Antes de iniciar a live, a gente estava, né, com a Irene falando sobre isso, o quanto a gente tem trabalhado mais do que o necessário. Né? Então, assim, essas são 8 horas de trabalho, a gente está trabalhando cada vez mais. Então, assim, precisa urgente a gente começar a debater a regulamentação também do teletrabalho, de uma forma que já vem falando que isso vai ficar, né, no serviço público, né, para a parte federal, isso já existe uma medida provisória, já que já é implementada, e a gente precisa discutir isso, né? Como vai ser implementado, como é que vai ser feita a avaliação, e principalmente as condições de trabalho, né? Então, é uma boa internet, é um bom computador, isso tudo que a gente tem um acesso dentro de casa. E fora também as ameaças que nós temos, né? Então, para o trabalhador que também está em casa, muitos também estão sendo ameaçados, isso já teve no serviço público, mas eu acredito que seja de uma forma ampla na classe trabalhadora, a retirada de direito, né? Então, ameaçando corte de vale transporte, ameaçando corte de vale refeição, de vários direitos que nós conquistamos. Então, isso, contudo, vai cada vez mais, né, tendo um sofrimento e as pessoas vão adoecendo. E a gente precisa debater mais ainda. Esse final de semana eu fui em um supermercado, né? Que eu estava indo em um supermercado que estava mantendo, né, tinha a questão da divisória para os funcionários, o protetor facial, a máscara, o distanciamento de 1 metro. E esse que eu fui há pouco tempo, eu percebi que os trabalhadores estavam utilizando a sua própria máscara. Não tinha o protetor facial, não tinha a blindagem, né, para que não tenha o contato, né, entre o consumidor e o trabalhador. Então, assim, ainda tem muito ainda que melhorar, a gente precisa estar ampliando a fiscalização, ampliando as denúncias para a gente também estar protegendo o trabalhador. E o trabalhador ele precisa também denunciar aos seus sindicatos, para fazer essa denúncia, porque a gente precisa nos proteger, a nossa vida, né? Porque a gente está vendo aí esse discurso do lucro acima das vidas. Só que a gente tem que pensar sempre na nossa vida. A gente vem discutindo muito sobre isso, que o capitalismo ele é tão selvagem, tão feroz, que as pessoas estão arriscando a sua própria vida com risco de perdê-la. Mas isso também é por quê? Por falta de políticas públicas, lembrando que o governo Bolsonaro quis fazer
um auxílio emergencial de R$200. E se não fosse os deputados e senadores, né, para aumentar, né, claro que, né, o campo mais progressista e de esquerda quiseram um valor mais alto, de um salário mínimo, né, digno, né, mas, né, não passou, mas foi o que foi passado de R$600, mas por conta disso, então, R$600 é uma condição, é um auxílio que vai fazer com que o trabalhador não se exponha, né, ao risco, principalmente os trabalhadores que estão na informalidade, né, os trabalhadores que nós também, um monte de desempregado que nós já tínhamos antes mesmo da pandemia. Então, as pessoas estão arriscando a sua própria vida porque o governo, né, não há políticas públicas de proteção à vida desses trabalhadores. Então, com todo esse momento que nós já estamos vivendo, de estar numa pandemia, de ter que estar em isolamento social, de não poder estar próximo dos parentes, mais de 50 mil mortes, mais de 1 milhão de pessoas infectadas, né? O medo, né, vai cada vez mais aumentando. E a questão econômica também afeta demais. Então, isso a princípio é para o nosso debate, essas minhas primeiras considerações, vamos ver aí o que, né, vem dos que estão participando, para a gente aprofundar mais o debate. Ok, muito obrigada, Michele, muito importante a sua contribuição, e acho que quando você traz essa questão do supermercado, a gente pode ampliar as condições de trabalho de todo mundo que está aí no dia a dia, na luta por condições de trabalho, porque a gente sabe que os serviços essenciais, nem todos são públicos, mas a grande maioria é público. E por a base da Confetan ser uma base bem heterogênea, você encontra de tudo. Nós encontramos desde o médico engenheiro na nossa base, nós vamos encontrar também aquela pessoa que cuida das praças e parques das nossas cidades, né? Aqueles que cuidam do nosso lixo. Como é que está o cuidado com eles? E acho que é fundamental a gente ter esse olhar. Vou passar, então, para o doutor Odorico, né? Muito bem-vindo mais uma vez aqui, e vamos ouvir, então, as suas contribuições nesse momento. Doutor Odorico, acho que seu microfone está desligado. Bom, obrigado, Irene. Quero aqui agradecer esse convite da Confetan para participar desse debate, que para mim é da maior importância. Inclusive, há uns 8 dias fizemos o mesmo debate aqui no Ceará, com a mediação da Nádia Carneiro, que é uma companheira nossa da FTAN, lá do município de Ubajara. Quero aqui aproveitar e saudar essas companheiras guerreiras aí, a Denise, que já temos uma história de muitos anos na luta do movimento sindical, na luta em defesa do SUS, na luta em defesa da vida, na luta em defesa dos servidores públicos desse país, da CUT, e tivemos juntos desde a época que eu fui residente em São Paulo, como falei, e tivemos o prazer de compartilhar ao lado do nosso ministro Padilha a gestão do Ministério da Saúde, quando inclusive implantamos o programa Mais Médico no Brasil. Saudar a Michele, em nome dela saudar o Paulinho também, nosso querido presidente da ASFOC, é o nosso braço sindical da Fiocruz. Quero aqui, inclusive, Michele, já fiz isso em outro momento, numa live com o Paulinho, ressaltar a importância da alteridade e do nosso sindicato de ter cedido o seu campo lá, que é o espaço de lazer dos trabalhadores, para a construção de um hospital. Isso foi, assim, praticamente, né, de imediato. E a Fiocruz, que, sem dúvida nenhuma, é a grande resposta hoje do Ministério da Saúde para o enfrentamento dessa pandemia, dessa grave tragédia nacional, porque a gente não pode comparar a Covid no Brasil e nos outros países, que eu não tenho dúvida que nós vamos ter o maior desastre dessa pandemia aqui no Brasil. Queria aproveitar também, em homenagem a vocês todas, as nossas mulheres aqui do Ceará, a Enedina, né, que é a nossa presidenta licenciada da FETANCE, a Carmen, a presidenta em exercício, a Vilani, essa companheira guerreira aí, presidente da COFETAN, e também dizer que o exemplo de vocês é também não só de militância, não só de dedicação, mas também de um bom exemplo
da participação das mulheres na política. Então, isso é, sem dúvida nenhuma, um exemplo que vocês dão, né, de combatividade, de luta na defesa dos trabalhadores públicos municipais desse país todo, na defesa dos trabalhadores, inclusive a Denise com a sua militância internacional. Importante, isso é uma das primeiras aulas que a gente tem que ler, de estudar, de entender, né, de que a luta dos trabalhadores é uma luta internacional, de que a classe trabalhadora ela precisa se articular, e a Denise tem esse papel importante. Primeira coisa que eu queria também debater e discutir com vocês nesse tema que eu considero da maior importância nessa pandemia é a gente entender o contexto da pandemia, do adoecimento dos trabalhadores, do falecimento dos trabalhadores, porque muitos trabalhadores estão falecendo, estão indo a óbito, né, por várias questões. É a gente entender essa pandemia no contexto das grandes crises que nós estamos enfrentando no Brasil. Essa crise sanitária que nós estamos passando, a maior crise sanitária do Brasil vivida nos últimos 100 anos, nós só tivemos algo semelhante em 1918 a 1920, com a gripe espanhola, e ela está enfrentando no Brasil um contexto de outras crises, né? Primeiro, uma crise política profunda, uma crise econômica, uma crise social, uma crise sanitária e uma crise institucional, né? E essa crise institucional movida com vários componentes, não só do tensionamento entre o executivo e o judiciário, entre o executivo e o legislativo, mas ela teve, nessa crise institucional, um novo componente, fruto do negacionismo produzido pelo presidente da República, que nega a doença, que nega a pandemia, que se nega a enfrentar e coordenar essa pandemia como é necessário ser feito. Esse negacionismo, essa falta de alteridade, de se colocar no lugar do outro, essa falta de empatia do presidente da República, que desde o início insiste de que é uma gripezinha, e que por ser uma gripezinha e que ele não ia pegar, ele não dava importância. Isso é uma das coisas que é importante ser denunciado nesse momento. É muito importante a gente ter clareza de que a mortalidade dos trabalhadores e das trabalhadoras, e principalmente dos servidores públicos municipais da área da saúde desse país, que é quem estão enfrentando o tranco, juntamente com os servidores estaduais, sem dúvida nenhuma, parte dessa mortalidade, parte desse adoecimento real e concreto, além do sofrimento psíquico de muitos deles, que já foi muito bem relatado na pesquisa citada pela Denise, pela ausência de equipamentos de proteção individual, pela ausência de treinamento, né? Mas isso, sem dúvida nenhuma, tem que ser entendido dentro do contexto geral da irresponsabilidade, da forma como o presidente da República tem se comportado frente à pandemia. O Brasil vai entrar para a história como a maior, digamos, catástrofe, a maior, digamos, tragédia humana em relação a essa pandemia, né? Nós podemos pensar essa pandemia em alguns cenários. Então, um cenário asiático, que sem dúvida nenhuma eles conseguiram debelar e controlar. A Europa, que, de certa forma, no começo, a exemplo do nosso aqui, diz, Milão não pode parar, a Itália não pode parar, mas depois corrigir a rota. E os Estados Unidos e o Brasil, que nós estamos hoje ainda aí para quase 1.200.000 casos, estamos aí com mais de 52 mil mortes, vamos terminar a semana com certeza com 60 mil mortes, e com aproximadamente aí com a possibilidade de 1.500.000 casos no Brasil. Evidentemente que tem uma subnotificação imensa, evidentemente que tem também uma situação de ausência de testagem, de ausência de equipamentos de proteção individual, de uma articulação nacional para o enfrentamento dessa pandemia, e muitos governadores e muitos prefeitos, muitas vezes pressionados pela questão econômica, por falta de uma articulação e de uma solidariedade entre os entes da federação para enfrentar uma pandemia dessa ordem, com
como preconiza o Sistema Único de Saúde, nós estamos, então, nesse momento, vivenciando uma grande tragédia humana. Nesse momento, nós estamos aqui, claramente, numa situação de denúncia de genocídio. E é nesse contexto, então, que a gente entende que a gente tem que ter clareza do adoecimento, que muitas vezes não ele é um adoecimento que não é natural, ele é um adoecimento que ele é causado pela crise que nós estamos vivendo. Nesse sentido, eu queria, Denise, ressaltar aqui algumas questões que a gente tem que fazer. Primeiro, denunciar essa questão clara de que nós não podemos entender como natural essa mortalidade no Brasil. Nós não podemos entender como natural um país, em plena pandemia, estar sem ministro da Saúde. Um país que, em plena pandemia, 3 ministros por uma atitude negacionista, e isso tem causado um adoecimento e um falecimento de trabalhadores, de enfermeiros, de médicos, de técnicos de enfermagem, de agentes comunitários de saúde, de psicólogos, de profissionais, né, da rede de urgência e emergência, do SAMU, de todas as categorias. Então, aqui, inclusive, queremos prestar nossa homenagem aos familiares, os entes queridos, de todos os trabalhadores e trabalhadoras do serviço público, do SUS, que perderam seus entes queridos nessa pandemia. Depois, nós queremos prestar homenagem a todos que estão na linha de frente desse processo, a todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão no dia a dia enfrentando isso. E dizer que nós temos que tirar algumas lições desse processo. Primeiro, é um absurdo um país como o Brasil, que nós somos a 8ª economia do mundo, nós hoje produzimos aviões, produzimos automóveis, tiramos petróleo do pré-sal e não produzimos equipamentos de proteção individual. É uma coisa básica. Quer dizer, máscara, nós estamos falando de máscara, nós estamos falando de protetores faciais, nós estamos falando de equipamentos de proteção individual, não produzimos respiradores e não produzimos sais. É possível que a gente vá ter um apagão terapêutico, porque a Índia, como o Brasil, está vivendo uma ascensão grande da pandemia, e 93% dos medicamentos produzidos no Brasil são sais que vêm da Índia. Nós envelopamos esses medicamentos, tá certo? Então, nós precisamos entender que também essa questão da investimento que o país tem que fazer no complexo produtivo da saúde, né, a exemplo, inclusive, do conjunto de políticas que foram implantados quando o ministro Padilha esteve à frente do Ministério da Saúde, criando, inclusive, as parcerias de desenvolvimento produtivo, nacionalizando medicamento, nacionalizando vacina, nacionalizando equipamentos. Isso é isso é estratégico. Então, nós temos que, de um lado, denunciar a forma, o descaso, né, do governo federal para o enfrentamento dessa pandemia. Nós temos que denunciar essa questão de soberania nacional, que o Brasil tem que investir no complexo produtivo da saúde, e, por outro lado, a exemplo do que os números que a Denise trouxe, denunciar também a situação em que os trabalhadores desse país estão. E aqui, sem dúvida nenhuma, dizer o seguinte: nós precisamos agora entender, primeiro, nós precisamos conviver, sair agora para uma situação de isolamento, para uma situação de convivência com a pandemia. Nós temos agora um grande risco, que é o conjunto de profissionais da atenção primária à saúde, os agentes de saúde, os agentes de endemias, os profissionais dos postos de saúde desse país, que vão estar na linha de frente da atenção básica, que vão estar expostos. Então, cada vez mais nós temos que capacitar, treinamento, construção de protocolo para esses funcionários, para esses servidores, para que eles possam se proteger. Nós vamos ter que construir protocolos rigorosos, né? Incorporar
a atividades ligadas à saúde digital, para que a gente possa usar as ferramentas de saúde digital para a proteção e para a melhoria do atendimento e das rotinas, e entender que nós precisamos construir uma política pública agora de acolhimento a todos os servidores. Nós saímos de um momento de quarentena, onde a parte da população brasileira teve um adoecimento, né, teve uma questão do sofrimento. Agora nós vamos sair para esse processo da pandemia de transição para a convivência com ela, e nós temos que denunciar ainda a situação da testagem, por exemplo. E aí eu quero aqui ressaltar o papel que a Fiocruz está tendo, né, construindo aí 2 centrais analíticas, uma no Rio de Janeiro e uma aqui no Ceará, além da central que já tem em Curitiba, para que a gente possa, com isso, iluminar um pouco esse processo do enfrentamento dessa pandemia, porque até hoje o que a gente está vendo claramente é descaso por parte do governo federal. Nós temos aqui que ressaltar o papel dos governos estaduais, como aqui no caso do Ceará, o governador Camilo Santana, o secretário Cabeto, os prefeitos desse país que estão fazendo a sua parte, com muita dificuldade. Mas, se a gente não ter mecanismos de articulação interfederativa, nós vamos ter mais óbitos, mais sofrimento, não só dos trabalhadores, mas de toda a população. Obrigada, doutor Odorico. Obrigada a todos. Nós vamos pensar um pouquinho, provocar vocês. Assim, o doutor Odorico falou um pouquinho do que vai ser pós-pandemia. E nesse pós-pandemia, me preocupa muito a situação da gestão do SUS a nível federal. Porque hoje nós temos na gestão do SUS muitas pessoas em cargos estratégicos e que não acompanhou essa construção desse sistema único, que, embora as pessoas não tinham, acho que antes dessa pandemia, uma visão do que significa esse SUS para a população, mas nós vamos ter que fazer novos protocolos, novas formas de trabalho e de vistas com as evidências, vamos ter que aprender a conviver com o vírus do Covid, porque me parece que não vai ser um vírus que vai acabar esse ano. Às vezes eu converso com as pessoas, eu tenho a impressão que estão pensando que vai acabar. Não vai acabar, gente. Ele veio e vai conviver com a gente durante muito tempo. Nós é que vamos ter que aprender a fazer o enfrentamento para sair do quadro de pandemia, epidemia, e a gente poder ter aí como qualquer outra doença que a gente acompanha. Mas nós vamos ter que fazer isso. E como é que a gente vai fazer com as condições que nós temos hoje de desvalorização dos trabalhadores do serviço público, nas 3 esferas de gestão? Não é só na federal. É na federal, é na estadual e nos municipais. Como é que a gente vai fazer isso? Me parece que nós precisamos, com urgência e estrategicamente, hoje é o dia da gente pensar nos servidores públicos e no serviço público, porque nós vamos ter que dar conta disso. Então, como que a gente vai fazer daqui para frente? E eu queria fechar aqui também dizendo que a questão de saúde dos trabalhadores, a gente está focando muito nos trabalhadores da saúde, que para mim são, de fato, quem está mais exposto. Mas nós temos um conjunto de trabalhadores brasileiros que estão se expondo no dia a dia e que muitas vezes não tem uma política de proteção social. E nós aproveitamos também dizer que nós tínhamos um Ministério do Trabalho que hoje nós não temos mais. E dentro do Ministério nós tínhamos um setor que fazia averiguação do meio ambiente do trabalho, que hoje está sucateado. Então, vejam o quanto a gente vai ter que pensar na saúde do trabalhador nos próximos tempos e construir protocolo e, ao mesmo tempo, olhar a saúde da nossa população, né? E aí, os números não negam. O Brasil é, se não o maior, um dos maiores países com infecção de trabalhadores da saúde, né? Nós estamos perdendo muita gente aí na linha de frente. Ainda hoje soube de um amigo médico que não resistiu. Então, a esses o nosso respeito,
a nossa valorização, e acho que a ISP foi muito feliz num card que a gente fez a semana passada, que a gente trabalhou, que nós não queremos privilégio, nós não queremos nada demais, nós queremos valorização e respeito. Eu acho que é isso que nós queremos. O que nós não estamos vendo por parte da grande maioria, principalmente da classe dominante que está hoje no poder do nosso país. Então, eu queria que vocês fizessem uma colocação um pouquinho sobre nessa linha de como é que a gente vai fazer para esse futuro que eu espero que seja um futuro muito próximo, pós-pandemia, mas o nosso SUS a gente vai ter que continuar defendendo, porque nós não temos uma saída melhor que não seja um sistema de saúde público, universal, igualitário e com participação popular. Acho que esse é o grande salto de qualidade que o SUS precisa dar, melhorar a participação popular para que a gente possa continuar aí garantindo esse serviço para todo mundo, e não se faz saúde sem dinheiro. Acho que de todas as crises que pode se ter nesse país, nós não podemos permitir que haja crise nas políticas sociais, especialmente no Sistema Único de Saúde. Então, eu vou devolver a bola para vocês, Denise. Pegando aqui o seu gancho, Irene, nós queremos respeito e não temos nada a esconder, não precisamos de gente invadindo os hospitais, agredindo profissionais de saúde como se eles tivessem algo a esconder, como se eles não tivessem na labuta lutando para salvar vidas, lutando para atender dignamente a população, né? Então, nós queremos, de fato, respeito, porque estamos lá em risco, lutando para garantir um atendimento de boa qualidade. Eu vou pegar aqui como gancho, uma fala de uma pessoa que escreveu aqui para o nosso diálogo, dizendo assim: é um absurdo ainda não ter EPIs nos locais de trabalho. Eu quero pegar esse gancho, porque uma das coisas que impressionou a gente durante essa enquete que nós fizemos dentro da campanha Trabalhadoras e Trabalhadores Protegidos Salvam Vidas, foi a não alteração do quadro negativo de falta de EPIs nos locais de trabalho. Então, a campanha foi lançada, a enquete dentro da campanha, né, a pesquisa, foi lançada dia 31 de março, então nós ficamos abril inteiro, maio inteiro e até o dia 15 de junho colhendo respostas, e eram pequenas nuances de alterações, mas o quadro de uma forte falta de EPIs, de não ter investimento em treinamentos, de não ter chegado nos locais de trabalho máscara em números suficientes, aventais, protetor facial, protetor de calçados, etc., se mantinha. E se manteve o tempo todo da pesquisa 11% de locais de trabalho que não tinham nenhum EPI. Porque a gente teve perguntas específicas para cada EPI, que eu não apresentei aqui para não me alongar. Só falei, olha, 64% falaram não ter EPIs em números suficientes. Então, teve um índice impressionante que se manteve durante a pesquisa, que era o nenhum EPI, em 11% dos locais de trabalho. Então, é muito complicada essa situação. E aí, obviamente, a gente precisa debater um pouco, por que disso? Então, se chegou a esses dados assustadores, a campanha demonstrou, pelos questionários respondidos por meio dessa enquete nacional feita aqui no Brasil, de que continua uma forte falta de EPIs. E o porquê disso? Como que a gente vai fazer para mudar? Bom, primeiro o porquê, eu acho que já foi falado aqui, mas eu queria ressaltar, é o subfinanciamento, não só da saúde, como dos serviços públicos como um todo. Nesse Dia Mundial de Serviços Públicos, acho que a gente tem que debater como oferecer serviços públicos de
boa qualidade à população. E sem financiamento adequado, sem investimentos, não tem milagre, não tem serviço público de boa qualidade. Nós não teremos servidores e servidoras qualificados, preparados, com boa formação, nós não teremos condições dignas de trabalho para atender quem chega num serviço, até porque, só para lembrar, se eu tenho trabalhadores de saúde desprotegidos na frente de combate ao coronavírus, quem procura esses serviços também está sob risco, porque este local de trabalho é um potencial disseminador da pandemia, né? Estará disseminando a pandemia. Então, é importante a população não só se preocupar do ponto de vista, nossa, os profissionais de saúde estão sofrendo risco, precisam de proteção. A população que usa esses serviços também está sob ameaça, né? Só para lembrar. Então, é importante a gente fazer o debate de que o país passou pela aprovação em 2016 de uma emenda constitucional, a 95, que impôs o teto de gastos e que limitou investimentos, congelou investimentos nos próximos 20 anos no nosso país, em saúde, educação e demais políticas públicas importantes. E que essa emenda constitucional, neste momento, pesa. Pesa para governadores, pesa para prefeitos, pesa para secretarias municipais de saúde, porque o Sistema Único de Saúde ele é descentralizado. Então, é preciso que as políticas, os equipamentos cheguem a esses serviços. E esses serviços estão com um financiamento menor, estão afetados também por esse subfinanciamento. E debater que a gente precisa avançar para uma reforma tributária justa, inclusiva, solidária, que taxe os ricos e poupe os pobres, porque aqui no Brasil a pirâmide da taxação ela é inversa. Os pobres pagam, em média, 40% de impostos e os ricos 11%. Se a gente for comparar, não os valores, mas a forma como é distribuída a carga tributária. Então, a gente precisa fazer esse debate no Brasil. E não é um debate esquerdista, comunista, socialista. Países da social-democracia, né, que são admirados por suas boas universidades, por seus ótimos sistemas de saúde, vamos falar aí de Canadá, de França, de Inglaterra, por exemplo, para não falar de Cuba, né, porque, mas Cuba é socialista, é comunista, tem o melhor programa de saúde, né, o melhor sistema de saúde do mundo, né? Excelente o sistema de saúde de Cuba. Vamos falar dos demais países. Para financiar universidades, escolas, sistema de saúde de excelente qualidade, tem investimento, né? Tem taxação das grandes fortunas, tem uma carga tributária que poupa quem vai, inclusive, precisar mais desses serviços e quem pode contribuir, que são os ricos, que não, em geral, não se utilizam de serviços públicos, essa pequena parcela da população, mas que detém a maior parte da riqueza do nosso país, que em geral não se utiliza de serviços públicos, vai ter que ser mais taxada para a grande massa e a grande maioria pobre que precisa desses serviços, ter serviços públicos de boa qualidade. A outra questão, já para fechar, então, que é muita coisa para falar, né, mas a outra questão é a questão de que, além dos investimentos, tem também que ter a questão da participação social, do controle social, da participação popular mesmo, interferindo, debatendo nos conselhos municipais, nos estaduais, no Nacional de Saúde, em diversas outras áreas e políticas, e a democracia nas relações de trabalho como metodologia de gestão, como parte de uma gestão eficiente. Como que a gente pode encarar que uma mesa nacional de negociação permanente do SUS, que selou 8 protocolos entre empregadores do setor público e privado, trabalhadores do setor público e privado, do setor público das 3 esferas municipais, estaduais e federais, tenha sido desativada numa canetada
pelo presidente Bolsonaro em 2019. E agora a gente tem uma pandemia onde não tem espaço de interlocução, de negociação. O Ministério da Saúde está tomado por generais. E esse era um debate que o Bolsonaro, quando presidente, dizia que iria romper com a velha política, iria trazer técnicos especializados que iam privilegiar a eficiência e não a politicagem. E agora a gente vê uma politicagem de lotar de generais, de lotar de militares, e não de técnicos capacitados, preparados, cientistas, como no momento de uma pandemia se precisa, como outros países estão fazendo, valorizando a experiência científica e técnica. Nesse ponto, o papel da Fiocruz está sendo muito importante, muito estratégico, né, na busca da vacina contra o coronavírus. Porque se a gente olhar para o Ministério da Saúde, a gente não consegue confiar que venha uma política de fato satisfatória, competente para enfrentar a pandemia. Então, a gente precisa tocar em alguns assuntos que são tabus, que é a reforma tributária, que são os investimentos no setor público. Quando a gente fala em taxar, muita gente corre. Muita gente que eu vou chamar aqui de classe média, que na verdade é classe trabalhadora, mas que é classe média, não contribui da forma como deveriam contribuir, certo? São poupados, né? Acho que a palavra não é exatamente só privilegiados, né? Então, os ricos são poupados por diversas artimanhas, né? Que vão desde a sonegação explícita até a questão da elisão fiscal, né? Que por meio de artimanhas jurídicas conseguem justificar a não contribuição, o envio de remessas de dinheiro para paraísos fiscais, né? E a gente acaba não tendo verba suficiente para investir nos serviços públicos. E aí vem o discurso de que privatizar resolve. Que os serviços públicos não funcionam porque a necessidade é de privatizar. E aí a gente vê vários países do mundo reestatizando serviços de fornecimento de água, energia, saúde, educação, assistência social, porque a privatização não deu certo. Vide o Chile, hoje a Internacional de Serviços Públicos, comemorando o Dia Mundial de Serviços Públicos, fez um seminário sobre 30 anos de privatizações no Chile, que foi o laboratório da política neoliberal na América Latina, e a população está nas ruas, milhões de pessoas em 2019 nas ruas, exigindo a reversão desse quadro e defendendo os serviços públicos de boa qualidade e a reversão da privatização da saúde, da previdência, da educação no país. Então, acho que a gente vai ter que encarar esse debate, porque isso afeta as condições de trabalho. E sem boas condições de trabalho, a gente não atende a população de forma decente. Obrigada, Denise. Você quer complementar? Não, é só, né, a Denise falou muito bem, principalmente da questão da emenda constitucional 95, como você fala da questão do SUS, né, para fazer essa, né, subfinanciado que está, mas como a gente vem falando, né, agora da convivência, né, com o coronavírus, é importante, né, como a Denise falou, de revogar a emenda constitucional 95. Então, como todos que estão aí nos ouvindo, só no ano passado, né, por conta dessa emenda, né, foram deixados de destinar para o SUS mais de 20 bilhões de reais. Eu acho que também é bom a gente ressaltar o que a gente também tem visto aí, que mesmo com esses cortes da emenda constitucional 95, o que foi destinado ao governo federal para o enfrentamento ao Covid-19 não foi gasto, né?
Então, não foi gasto. A gente precisa estar denunciando e exigindo que esse dinheiro destinado para enfrentamento seja, de fato, utilizado para combater, porque vai ser importante, sim, o plano de convivência e o SUS é fundamental. Eu acho que o SUS está dando a resposta, o SUS, nosso amado SUS, que nós somos militantes pelo SUS, sabemos do quanto o SUS, antes da pandemia, era criticado, mas criticado não pela sua capacidade técnica, mas pelo subfinanciamento. E o que a gente sempre falou, os profissionais do SUS são excelentes, tanto que nós vimos aí que bem no início da Covid-19, pessoas com plano de saúde, os planos de saúde se recusando a receber pacientes de coronavírus e encaminhando para o SUS, porque o SUS, sim, mesmo com o subfinanciamento, tem as condições de atender, né, as emergências sanitárias, né? Hoje foi o coronavírus, mas como outras doenças aí que assolam a nossa população, tem a capacidade. Então, eu acho que é importante a gente também lembrar que antes da pandemia tinham vários pacotes, vários PLs, reforma administrativa para atacar o serviço público. Então, atacar o serviço público é atacar a população brasileira. Então, neste momento de pandemia e de convivência, né, e de pós-pandemia, não há espaço para política neoliberal, não há espaço para política de Estado mínimo que o governo Bolsonaro, desde que iniciou com Guedes, né, e foi bom a Denise ter falado da questão do Chile hoje, nesse debate que está enfrentando, de valorizar ao Dia Mundial do Serviço Público, do que o Paulo Guedes fez e ajudou a fazer lá no Chile, principalmente com a política de privatização. Então, é importante fortalecer o serviço público. Nós estamos em um momento que a população, né, antes, né, como eu já tinha falado no início, com milhões de desempregados, nós tínhamos antes da pandemia, vamos estar então já tem estudos apontando para chegar a 25 milhões de desempregados, e nesse momento que a população precisa do Estado, né, cuidando do povo brasileiro. E para o Estado cuidar do povo brasileiro, precisa-se de políticas públicas e de fortalecimento do serviço público em cada área de atuação. E principalmente o Sistema Único de Saúde, a ciência e tecnologia, a pesquisa, né, muito negada por esse governo, muito bem lembrado pelo doutor Dorico, e que a ciência, a tecnologia, a pesquisa nesse país precisa de investimento e precisa de tempo para trabalhar. Até hoje, né, o mundo inteiro está buscando uma vacina, né, contra a Covid-19, só que a gente precisa investir. Nós temos excelentes cientistas aqui no Brasil, tanto que muitas das vezes, principalmente com a política implementada já com o governo Temer, né, neoliberal, houve uma fuga muito grande de cérebro, né, excelentes pesquisadores brasileiros no mundo inteiro, nas melhores universidades do mundo. E a gente precisa manter esses pesquisadores aqui com investimento para a gente ter vacinas, medicamentos para enfrentar. Hoje é o coronavírus, amanhã pode ser uma doença pior ainda, e como a gente falou, a Fiocruz está desenvolvendo uma vacina também. Além do desenvolvimento da vacina, ela tem total capacidade de qualquer outra vacina que venha a ser descoberta, de produzir aqui para o Sistema Único de Saúde, não só para o atendimento do Sistema Único de Saúde, como para a América Latina, para a África, para ajudar os países que necessitam, de fato, dessa ajuda. Então, é isso, é o fortalecimento do serviço público, que a gente vai sair desse momento e vamos vencer, né, a próxima etapa. Obrigada, Michele, com certeza. Torodorico? Irene, eu acho que essa questão que você levanta é da maior importância, né? A gente tem que entender que uma tragédia como essa que nós estamos vivendo, essa pandemia, ela produz mortes, ela produz sofrimento, adoecimento dos trabalhadores, de toda a população. Mas, por outro lado, essa resistência das pessoas, esse momento de crise, ela produz também ressignificação de algumas coisas. E eu acho que nesse processo, né, nós vamos ter alguns legados, que eu considero que são legados que a gente tem que, de certa forma, compartilhar com a sociedade, né, para
E isso aconteceu em vários momentos. É muito importante que a gente entenda que o estado de bem-estar social europeu, onde nasceram sistemas universais de saúde, igual o SUS é uma inspiração, né, na mobilização da classe trabalhadora europeia, que depois da Segunda Guerra Mundial repactuou nos seus estados nacionais conquistas importantes. Os trabalhadores europeus, na reconstrução da Europa, conquistaram o estado de bem-estar social nos sistemas universais de saúde, universais de educação, sistemas de moradia, de transporte urbano, de mobilidade urbana, conquistas importantes da classe trabalhadora na questão dos direitos sociais. Então, isso foi um legado, né, de certa forma, da organização da classe trabalhadora na reconstrução da Segunda Guerra Mundial. Eu estou convencido que nós temos que tensionar, porque também isso foi tensionamento, foi aquela classe trabalhadora que enfrentou o nazifascismo, foi aquela classe trabalhadora que se organizou nos seus países, foi aquela classe trabalhadora que, na reconstrução, ela se organizou e teve conquistas importantes. Então, nós temos que aproveitar esse momento de que a nossa classe trabalhadora se organize, e algumas conquistas eu acho que a gente tem que ir fortalecendo. Uma delas eu acho que é, primeiro, romper, denunciar com essas teses negacionistas, que nega a ciência, que nega a alteridade de se colocar no lugar do outro, né? Que nega, né, uma pandemia dessa ordem. Outra coisa que eu considero importante é que o país tem que entender que o complexo produtivo da saúde é algo estratégico e é essencial para a soberania nacional. A nossa soberania passa por autonomia, né, de algumas áreas estratégicas, e uma delas é a saúde. E eu acho que a outra, que eu estou torcendo isso, tenho falado isso o tempo todo, é o sentimento de pertencimento do SUS como um valor, né, da sociedade brasileira. Então, hoje é muito importante, porque você pode até ser liberal, você pode até ter plano de saúde e achar que não usa o SUS, mas todo mundo usa o SUS no Brasil. Mas hoje, inclusive, os empresários de todas as áreas reconhecem a importância e o que o SUS está fazendo pelo povo brasileiro é algo que faz uma diferença enorme nesse momento, porque são os SUS estaduais que estão salvando as vidas, né? Dando resposta através dos governos estaduais. É o SUS dos municípios que está dando resposta, uma vez que o governo federal tem se omitido, né? Porque cultiva a visão negacionista, inclusive, da ciência, né, e da pandemia. E aí eu não tenho dúvida, eu acho que é muito importante, eu enfrentei esse debate quando deputado federal, a agenda do golpe ela foi uma agenda que veio constituída de alguns ingredientes, que não era só um golpe parlamentar para tirar uma presidenta, né, e colocar, era também um golpe contra a classe trabalhadora, que rasgou a CLT, uma conquista importante da classe trabalhadora, tentou fazer a reforma da Previdência, mas foi a resposta dos trabalhadores naquele momento, e a outra foi essa famigerada emenda constitucional 95. Nós temos que denunciar, nós temos que lutar para revogar, né? E a maior demonstração disso foi que, na hora que a gente teve que construir um orçamento para enfrentar a pandemia, a primeira coisa foi mostrar que essa emenda constitucional não cabe, né, num país com sistema universal como o SUS. E mais ainda, porque essa emenda constitucional ela vai representar um grande apagão, não é do governo federal, porque o governo federal não tem serviço de saúde, cabe a ele o seu papel redistributivo, porque é ele que arrecada os impostos. Mas isso vai ser um apagão para os estados e municípios, que vão ter 20 anos congelados os repasses da União para estados e municípios. Mas você não congela as vacinas, você não congela as doenças, você não congela o aparecimento de novas doenças, como a pandemia é um aparecimento de uma doença nova que não existia, por isso que a gente chama de novo coronavírus. Tá certo? Então, eu não tenho dúvida que eu espero que o SUS saia muito fortalecido, mais fortalecido do ponto de vista como um sistema que deu resposta, fortalecido porque essas respostas estão sendo dadas de medidas não farmacológicas, e farmacológica é importante, eu sempre falo isso,
Inclusive, por que é importante a gente entender isso? Porque imagine hoje o Ministério Público Federal de Brasília obrigou o presidente da República a usar máscara. O presidente da República do país que tem hoje a maior quantidade de casos no mundo, só perdendo para os Estados Unidos, né? Ele se recusa a usar máscara. O negacionismo é tão absurdo que precisou o Ministério Público Federal obrigar o presidente da República a usar máscara em Brasília. Ele está proibido, né, de fazer isso. Então, é um péssimo exemplo para o país, né? Então, isso é, sem dúvida nenhuma, uma resposta da sociedade, uma resposta da população. E o SUS tem que ser, digamos assim, um empoderamento. A minha esperança é essa palavra, empoderamento do SUS pelo sentimento de pertencimento da sociedade brasileira, do que ele representa como produção de justiça social, né? Imagine se a população pobre, porque quem está morrendo, Irene, essa doença não é democrática, coisa nenhuma. Essa é uma doença que está matando as pessoas mais pobres de cada cidade. A população que está morrendo na periferia de Fortaleza é a população de menor IDH. Por quê? Porque são as pessoas que estão morando em situações mais precárias, são as pessoas que estão se arriscando o tempo todo para sobreviver, são aquelas pessoas que não têm as condições de alimentação, que estão disputando o dia dele, inclusive de forma absurda. A Caixa Econômica não criou uma metodologia, isso mais recente tem se melhorado um pouco, muito mais por uma ofensiva dos prefeitos, mas a quantidade de pessoas que se contaminaram, foram lá pegar seus R$600, que, diga-se de passagem, o governo federal queria colocar uma ajuda de R$200, foram os partidos de oposição que se articularam e mostraram que não podia, e com R$600, mas esse dinheiro, mesmo assim, a forma como a Caixa Econômica, em muitas cidades, fez a distribuição da organização, produziu também, digamos, fatores de adoecimento das pessoas. Então, eu não tenho dúvida que o Sistema Único de Saúde é a grande resposta da população brasileira, né? Instituições como a Fiocruz, que é do Sistema Único de Saúde, que é do SUS, é a grande resposta, o Instituto Butantan, ou seja, o SUS sairá fortalecido desse processo pela sua capacidade de dar resposta e salvar vidas no Brasil. Muito obrigada. É interessante, eu estava observando as nossas interações, e acho que se fosse para resumir, a gente resumiria em 2 pontos o que as pessoas estão interagindo conosco. Primeiro, a necessidade urgente deste país valorizar o serviço público. Não só os servidores, mas o serviço como um todo. Porque os serviços públicos são os que dão conta de atender essa minoria da população que o doutor Odorico muito bem falou. Há um falso discurso de que essa doença ela é democrática. Ela não é democrática, concordo plenamente com isso. Se a gente pegar os números, nós vamos ver que são as pessoas que não têm condições, inclusive, da gente dizer, fica em casa. Por que eles não têm nem casa? Muitos não têm nem casa. A gente tem que olhar isso, as condições de habitação desse país. Então, valorizar o serviço público, os servidores públicos. E outra coisa que nós não falamos até agora aqui, mas que eu acho fundamental, antes de encerrar, a gente fazer o debate, e aí nós somos uma confederação de servidores municipais, e a gente quer dialogar diretamente com os prefeitos. Olhem com carinho para a sua população. Não é hora de relaxar. Nós vivemos um bom tempo discutindo que saúde não é mercadoria. E agora nós dizemos que a saúde não é economia. Não se economiza em saúde agora para abrir as empresas, as indústrias, o comércio, porque senão nós vamos perder vidas que são muito valiosas. Não é o momento. Se isso continuar acontecendo no nosso país, nós vamos ter uma matança gigantesca, ainda maior do que está tendo até agora. Nós sabemos o quanto é complicado para alguns, porque, vamos lá, colocar na nossa cabeça também que algumas pessoas são empresários, e essas pessoas colocaram na cabeça que são. Não são, gente.
São trabalhadores e trabalhadoras. É classe trabalhadora também. Não é porque tem um pequeno comércio que você está na elite, não. Engana-se quem pensa assim. Mas é fundamental que a gente consiga evitar com que esse SUS, que está dando conta do recado, sim, que ele fique superlotado e que não dê conta. Não porque as pessoas não têm capacidade técnica, eu acho que foi muito bem dito pela Michele, nós temos capacidade incrível. Quando a gente olha o que esse SUS já fez, a gente vê a questão do Zika vírus, vamos lembrar. Olha o que as duas pesquisadoras do SUS fizeram, que ajudou em muito a questão das crianças com microcefalia. Olha o que nós fizemos na diminuição de morte materna. E olha o que nós estamos fazendo agora. É gigantesco. Mas é uma rede, é um conjunto. E esse conjunto precisa ser valorizado na formação. E aí a gente vai lembrar que precisa manter as bolsas do CNPq. Nós precisamos fazer esse debate. Embora... mas o CNPq não é SUS. Claro que é. Nós não vivemos, as políticas públicas, elas são interligadas. Então, nós vamos ter um momento agora nesse país que nós vamos precisar muito do SUS na sua totalidade. Desde a ponta, o sistema lá da unidade básica, a referência, a academia, e nós vamos precisar também de políticas sociais. A gente precisa ter no horizonte que nós temos um sistema de seguridade social. E a nossa população está precisando desse sistema agora e vai precisar mais no próximo tempo. Nós estamos falando da política de saúde, de assistência social, porque esses milhões de desempregados, eles vão bater aonde? Na porta do Sistema Único de Assistência Social. É o nosso CRAS que vai atender. E os trabalhadores dos CRAS precisam ser protegidos. Eles não podem ficar doentes nesse momento. Não porque não podem, no sentido arbitrário de proibir. Não podem porque nós precisamos, são imprescindíveis. E nós vamos precisar da Previdência Social. A gente não sabe as sequelas que isso vai trazer para a população. E eu não falo da sequela biológica, da doença do vírus, mas da sequela psicológica. Como que vocês acham que uma família que perderam 3, 4 entes queridos vão viver agora? Como que um trabalhador que perde o seu emprego vai estar psicologicamente falando? Ele vai... Talvez nós tenhamos aí um grande número, e aí vem a reforma da Previdência, que acaba com o nosso sistema, e isso me preocupa muito também, porque os nossos trabalhadores vão precisar da Previdência. Então, esse tripé, ele precisa ser valorizado, e eu faço um apelo, então, à nossa classe política, que olhem para isso. É possível reverter a EC 95. É possível reverter essa reforma da Previdência. Não é possível que a classe trabalhadora pague enquanto grandes fortunas não pagam. O nosso sistema tributário ele é injusto. A gente vê que uma bicicleta paga muito mais imposto que um avião. Como que é isso nesse país? Então, nós estamos falando disso, gente. Políticas públicas se faz com servidor público e precisa ser valorizado. Nosso país precisa de políticas sociais e muito fortes no próximo tempo. Então, eu vou deixar aí um minutinho de despedida de vocês. Desculpa, é que a gente que é tão apaixonado pelo serviço público, a gente fala com emoção, e se dependesse da gente, com certeza, nós 5 teríamos assunto aqui para amanhecer o dia. Mas a gente precisa encerrar, então eu vou deixar as considerações finais aí com vocês. Denise. Ok. Eu vou pegar esse gancho do Odorico, quando ele fala que ele tem esperança que a população, então, se aproprie, né, da importância e da relevância do Sistema Único de Saúde e o defenda. E a gente aqui ampliando a conversa, inclusive o conjunto de serviços públicos precisa ser conhecido, valorizado e compreendido no seu papel. Dizer que eu concordo com isso, que eu acho que é um momento e uma oportunidade que nós temos que explorar para que, de fato, a população conheça mais os serviços públicos, porque em meio à pandemia, né, se manteve
todo o fornecimento de água, energia, gás, sistema prisional, limpeza, né? Tudo isso, assistência social, tudo isso foi mantido. Então, se aproprie mais da importância dos serviços públicos, obviamente, em especial do SUS, e que esse debate, né, de somos heróis, tudo bem, é interessante, né, porque as pessoas estão atuando tal como heróis do ponto de vista da coragem, mas os heróis, eles sempre sobrevivem no final, né, porque eles têm condições extraordinárias, individuais, de superar né, os desafios e os perigos. Os trabalhadores e trabalhadoras de saúde, não. Eles são profissionais, certo? Que podem até ser heróis, mas não são mártires, e eles estão morrendo. E o que a gente precisa, então, nesse momento? De apoio da população para garantir proteção e condições dignas de trabalho para quem está no front, na frente de enfrentamento à pandemia. É importante que a população nos aplauda, nos apoie, nos reconheça como heróis, porém, nós precisamos de um tratamento qualificado, profissionalizado, condições dignas de trabalho, capacitação, respeito, relações democráticas de trabalho, que os sindicatos possam negociar, possam representar as demandas destes profissionais. Então, nesse momento, é importante que a população entenda o papel das entidades sindicais nesse contexto e que essa pauta histórica, essa agenda histórica das entidades não é blá, 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 não é mimimi, é uma pauta séria e importante que faz toda a diferença na vida de quem trabalha e de quem usa os serviços públicos. E concluo mandando um grande abraço à companheira Vilani, guerreira, que vi que participou aqui indiretamente da live, e dizer que a Internacional de Serviços Públicos continuará apoiando as suas filiadas no Brasil e recolhendo, né? E esse material todo que foi recolhido, esses dados, serão utilizados para sustentar denúncias em nível nacional e internacional sobre as condições nas quais o nosso país está enfrentando a pandemia. Seguimos em luta pelo povo acima do lucro. Michele? Eu gostaria de agradecer, né, a participação, Irene, a companheira Vilani aí mais uma vez, bastante participativa aí nos comentários, e deixar uma mensagem, né, eu acho que, na verdade, né, como já foi falado, eu acho que é importante defender o serviço público, defender a população brasileira, né, e nós estamos, eu falo que o servidor, né, a servidora, é o braço, o apoio, o amigo, o ombro amigo, é o que cuida, né, da população brasileira. Então, nesse momento que a gente está vivendo uma pandemia, como está sendo importante, né, o SUS fundamental na linha de frente, salvando vidas, cuidando da vida, mas principalmente também toda a cadeia, como a Denise falou, do serviço público e dos trabalhadores essenciais aí que nos mantêm, né? Que se a gente hoje, né, muitos da gente pode também estar em casa, é porque muitos estão fazendo seu trabalho também essencial e que, né, se chega alimento, se chega medicamento, se a gente consegue ter também, como na fala da Irene, dos trabalhadores da limpeza urbana, né, que a gente também tem que salvar essa classe que arrisca suas vidas, né, e também tem muito precarizado esse serviço, porque a gente tem, de fato, trabalhadores que estão ali na linha de frente, cada um cumprindo seu papel. Então, valorizar o serviço público é valorizar o Brasil, vai passar, vamos continuar, gente, mesmo que a gente não tenha uma liderança nesse país, né, mas vamos ser liderança das nossas vidas, liderança das nossas famílias, vamos continuar nos cuidando, né, utilizando as máscaras, lavando as mãos, cumprindo todas as higienes e, se possível, fique em casa. Né? Agradecer aí a companheira Denise, Irene, ao doutor Odorico, por esse importante debate, para que todos também que assistiram aqui, né, tentei acompanhar alguns comentários que foram fundamentais para o enriquecimento e o fortalecimento do nosso debate. Obrigada. Doutor Odorico? Oi, Irene. Primeiro dizer do prazer e da satisfação de estar participando desse debate ao lado de três
companheiras combativas, né? E, em nome dela, saudar todas as nossas companheiras da militância em defesa da vida, em defesa de uma sociedade mais justa, mais fraterna. Mandar aqui um grande abraço aí para essa companheira Vilani, companheira, inclusive, quando, como deputado, fizemos alguns movimentos na Câmara, audiência pública, em defesa dos trabalhadores públicos municipais desse país. Saudar a nossa Enedina, que é a nossa presidenta licenciada, a Carmen, que está como presidenta da FETANCE. Mandar um abraço para a Nádia, que mediou um último debate comigo aqui também, companheira nossa lá, professora lá da educação do município de Ubajara. Mandar um abraço para o meu querido Messias Moreira, que é um assessor sindical aí, também da incentivo ao movimento sindical. Messias, um grande abraço. Dizer que, sem dúvida nenhuma, esse é um momento de tristeza, esse é um momento de sofrimento, esse é um momento que nós estamos enfrentando, né, uma pandemia, né, talvez a maior pandemia eu já vivi, talvez não, com certeza, nos últimos 100 anos, mas que essa pandemia, a sua capacidade de resposta, ela tem que ser entendida como algo que tem a ver com a resposta em defesa da democracia, uma resposta em defesa da vida, de um mundo mais justo, mais fraterno. Envolve também a questão do meio ambiente, ou seja, aí não tem muita clareza de onde é que surgiu esse vírus, mas com certeza a devastação do meio ambiente tem a ver com isso. Nós temos que entender que a Terra é viva, a Terra, né, é algo que pulsa e ela não aceita abuso, né, principalmente do capital, mas nem tanto, ela dá resposta. Né? Então, isso é importante que a gente entender que essas respostas, nesse momento, a gente tem que ver numa perspectiva ecossistêmica, a gente tem que ver que tem uma coisa, né, de que a Terra precisa ser pensada com carinho, né, para que a gente possa habitar com a natureza, e que a Terra pede tolerância, ela pede diversidade, ela pede democracia, né? Então, esses arrobos de autoritarismo que a gente está enfrentando, essas onda de querer golpe, né? Sociedade autoritária, isso é incompatível, né, com a vida que nós precisamos para a Terra, para o planeta. Então, é nessa perspectiva que nós temos que ressaltar a importância desse debate que a CONFETAN está fazendo nesse momento, a Asfoco está fazendo também todo dia, a Denise lá mobilizando os seus trabalhadores. Amanhã ainda vou ter pelo menos 2 atividades como essa, uma pela manhã, eu quero aqui convidar quem queira participar, é um debate que está sendo feito com os gestores públicos do Ceará, uma promoção do SEMO Verdes Mares, da Associação dos Prefeitos do Ceará, onde nós vamos estar com o secretário Cabeto, né, que é o nosso secretário de Estado, com o presidente do CONASEMES, que é o companheiro William, que é um companheiro do Ceará, que é presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, o Jurandir Frutuoso, que é outro cearense que está na frente lá na Secretaria Executiva do CONAS, e a Associação de Municípios do Brasil, e o companheiro João Ananias, deputado federal, que também é um grande sanitarista. Ou seja, nós estamos aí criando vários mecanismos para debater e discutir com a sociedade, que não é negando uma pandemia como essa, não é querendo golpe de Estado autoritário, não é com fascismo que a gente vence uma crise sanitária com essas proporções. A gente vence defendendo o SUS, defendendo os trabalhadores, defendendo um mundo mais justo, mais solidário, construir políticas integradas que possam mitigar o grande sofrimento, principalmente dos trabalhadores, e, com certeza, acreditando na ciência, acreditando no mundo mais justo, mais farto e mais fraterno. Muito obrigado. Muito obrigada a vocês 4. Se a gente tivesse presencialmente, vocês iam ganhar um mimo. Mas como nós não estamos, receba aí um abraço carinhoso da CONFETAN, com muito carinho. Abraço. E a você que nos acompanhou até aqui, fica o convite. CONFETAN em Rede volta na próxima terça-feira com um assunto muito interessante para você e para a classe trabalhadora.
conto com vocês. Muito obrigada, uma boa semana. E olha, isso vai passar. Vamos ser otimistas, porque nós somos brasileiros e a gente vai dar conta. Mas nós vamos dar conta com muita luta e responsabilidade. Abraço a todos. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite.